Adão e Eva, o Éden, o fruto proibido. Mas já parou para pensar que isso pode ser a metáfora perfeita da nossa vida? E se eu te dissesse que o verdadeiro pecado nunca foi a desobediência? E olha que paradoxo. Adão e Eva já eram livres, tinham todas as escolhas, mas se eles já eram livres, por que escolheram justamente aquilo que não podiam? Ou será que a liberdade real só existe quando você encara o proibido? Se Deus é onisciente e onipresente, por que ele deixou o fruto lá, já sabendo de tudo? Você já passou por isso? Tá numa roda de amigos e de repente percebe que não pertence mais àquele lugar? O ambiente em que você tanto gostava não tem mais graça? Pensa comigo, por que você se afasta da realidade em que nasceu? Por que você olha para essas conversas e pensa, isso não faz mais sentido para mim? William James já dizia, a mente é como um rio, sempre em fluxo, em constante mudança. E é isso que o fruto faz, ele não te deixa parado, mas também te obriga a abandonar as margens que você nunca pensou em deixar para trás. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. E ele não mentiu, eles morreram sim, mas não o corpo. Morreu a ignorância, morreu o conforto, nasceu o eu, e com o eu nasceu o medo. É tipo quando você descobre que felicidade não é destino, é só uma anestesia temporária. E quando o efeito passa? Pai. Calma, truta. Ó, quem divide multiplica, pai. Não, tipo, com cada um a gente aceita dividir. Você quer? Você quer? Eu quero. Sobre o quê? A fatura emocional vencida e sem parcelamento? O conhecimento é o cobrador que sempre acha teu endereço? A maçã virou símbolo no cristianismo não porque Adão e Eva faziam suco detox no paraíso, mas porque nada combina mais com o pecado do que uma fruta bonita, doce, vermelha, igual aquelas coisas que parecem irresistíveis e depois destroem sua vida, tipo drogas e casamento. E ainda por cima, na tradução latina, malum significa tanto mal quanto maçã. Ou seja, Deus já começou a trollagem no vocabulário. E foi aí que a tragédia começou. No exato instante que morderam, a inocência morreu, o corpo apareceu, a vergonha nasceu, o medo chegou, o conhecimento abriu a consciência e a consciência abriu a porta da dor. É como se a Bíblia sussurrasse para nós. Saber demais tem um preço, e o preço é a perda da inocência. Freud, séculos depois, daria um sorriso macabro e diria, exato, por trás de cada busca por prazer existe também a atração pela morte. A vida é o flerte com o fim. E aí entra a pergunta perturbadora, por que a gente corre atrás do que pode nos destruir? Você parece burro! Ei, mas é burro! Por que alguém bebe até cair no chão? Não sei. O que foi que aconteceu? Acelera a moto sem capacete? Traz sabendo que vai ser pego? Ou solta aquele clássico? Relaxa, pô. É só tirar antes, confia. 2 hours later. Freud chamava isso de Thanatos, a pulsão de morte. Uma fome secreta por autossabotagem. E quanto mais ela dança com o oposto, o Eros, a pulsão da vida, mais a gente sente esse prazer ambíguo. Quanto mais perto da morte, mais vivo você se sente. O ser humano é movido pelo desejo, ultrapassa os próprios limites, ainda que isso conduza ao sofrimento. E aí fica a questão: o proibido te liberta ou te aprisiona? E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para alimento, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
E é engraçado que Deus disse: não comam do fruto do conhecimento, mas colocou a árvore bem no meio do jardim. Não era escondida atrás da moita, era no centro, com um botão vermelho gigante escrito não aperte. E você sabe, né? Nada desperta mais curiosidade no ser humano do que um não toque. É do tipo quando te dizem não olhe agora, pronto, você já olhou. Se um fruto seria tudo automático, quase programado, um paraíso sem escolha é só uma prisão disfarçada de jardim. Então Deus colocou a árvore no meio, não no canto, não escondida, mas bem no centro, onde ninguém poderia ignorar. Sem a árvore, Adão e Eva nunca teriam liberdade real. Com ela, a queda não foi acidente. Foi o primeiro passo inevitável para amadurecer. E aí que vem a pergunta que arrebenta qualquer certeza. Você é livre? Pense bem, você realmente é livre? Porque liberdade só é liberdade se você puder usar contra si mesmo. Sem risco, não existe escolha. Sem queda, não existe amadurecimento. Sem cicatriz, não existe história. O fruto não deu apenas conhecimento, deu a primeira crise existencial da humanidade. É do tipo quando você cresce e percebe que o Felizes para Sempre da Disney termina em terapia de casal e divisão de bens. A maçã do Éden é só o prólogo da vida adulta, bonita por fora, indigestão garantida por dentro. Mas talvez a história nunca tenha sido sobre eles, talvez tenha sido sobre a gente, porque o Éden ainda existe e o fruto continua lá, bem no centro da nossa mente, brilhando com o mesmo convite silencioso. Quer saber a verdade? Cuidado, porque uma vez que você morde, não tem como mais voltar atrás. O fruto proibido nunca foi sobre a maçã. O fruto proibido sempre foi e sempre será o conhecimento, o amadurecimento, a consciência que estoura a bolha quentinha da ignorância e te joga nu, tremendo no frio da realidade. Por isso o cristianismo chamou de pecado, porque não era sobre fome, era sobre desejo, aquela insatisfação eterna que dói, que arranca pedaços, cobra caro, só para te mostrar que você nunca mais vai voltar a ser ingênuo. E talvez, só talvez, o paraíso não tenha sido perdido por causa da mordida. O paraíso foi perdido porque a gente nunca soube lidar com o peso do que descobriu. O problema de abrir os olhos é que você não consegue mais fechá-los. E quanto mais você entende, menos paz você tem. É como se cada nova verdade te arrancasse um pedaço devagar, em silêncio, como uma tortura elegante. No Éden, a ignorância era o paraíso. Na caverna, a sombra era o conforto. Na Matrix, a ilusão era a liberdade. Olha o mundo agora como é que está, em grande caos, dentro da ignorância, na bolha confortável que as pessoas negam em sair. Todos ditam a sua verdade, sendo que a verdade não existe. Ela é apenas um reflexo da realidade que você enxerga na sua percepção, que só você vive no seu mundo. Mas agora vê o código por trás da cortina, ouve o eco por os próprios pensamentos e percebe que nada é tão puro quanto parecia ser. Você começa a perceber o absurdo das pessoas, o teatro social, as máscaras. E quando abre a boca para dizer o que pensa, todo mundo te olha como se fosse louco da aldeia. E quando você volta para a caverna para contar a verdade, eles te negam e ainda te matam. Talvez seja isso mesmo, mas o louco é aquele que viu o que os outros fingem não ver. No fim, o Éden nunca tenha sido só um lugar, não apenas um passado distante sobre a criação da humanidade. O Éden é a sua mente, e a árvore sempre esteve no meio. No fundo, a queda não foi uma história de dois indivíduos, foi um encontro inevitável entre a inocência e a vida real. Mas se é assim, então a grande questão não é se Eva e Adão caíram. A pergunta é, será que você já mordeu o fruto? Mas e a serpente? É a própria voz interior, aquela tentação sussurrando toda vez que você pensa em quebrar algum limite, a insatisfação, o sempre querer mais, a curiosidade. E o fruto não é a maçã, é o desejo reprimido, é toda vez que você usa e além, mesmo sabendo que vai doer. E a árvore, ela nunca saiu do centro. Está no centro da sua consciência, no centro de cada decisão que você toma. Porque a verdadeira queda não foi deles,
é nossa. Cada escolha, cada tentação, cada vez que você prefere o risco à obediência, e talvez o paraíso nunca tenha sido perdido, talvez ele tenha sido apenas trocado pela única coisa que torna a vida suportável e insuportável ao mesmo tempo, a consciência. E aí eu te pergunto, você ainda vive no jardim, escondido da inocência? Ou já mordeu o fruto e agora carrega o peso da liberdade de saber demais?